um Deus para aqueles que se encontram fracos, aqueles que se acham fracos. Na verdade, é esses que Deus prefere, porque aqueles que se acham bons, aqueles que se acham sábios... Olá, pessoal, como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. E no vídeo de hoje, eu vim trazer uma conversa para vocês. Algo que Deus falou comigo, assim, durante a semana. E está no livro de Lucas, no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, no versículo 34. Tenham cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês de libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida, e aquele dia venha sobre vocês inesperadamente. Bom, aqui é simplesmente Jesus ensinando sobre como seria o fim dos tempos, né? E essa passagem, particularmente, fala muito comigo. Eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho esse defeito, digamos assim. Eu sou uma pessoa muito ansiosa, naturalmente. E eu sei que ultimamente, nos dias de hoje, não é só eu, não sou só eu que tenho esse problema. Mas é um problema mais comum e corriqueiro do que se pode imaginar. Muitas pessoas enfrentam isso. Porque nos dias de hoje, a gente tem muitos detalhes que, no fim das contas, nem são tão importantes para se preocupar. Então, a gente acaba dando importância excessiva para coisas que, de fato, na eternidade não tem importância. A gente acaba dando importância excessiva para as coisas que se veem. E para as coisas que são eternas, que são as coisas que não se veem, a gente acaba esquecendo, deixando de lado. Então, esse versículo fala muito comigo. Jesus, na hora que eu li, parece que saltou dos meus olhos. Jesus ensinando isso. E eu comecei a pensar, cuidado para não sobrecarregar o coração de vocês. O que sobrecarrega o coração? E de tudo que eu já aprendi, tudo que eu li e vendo esse versículo, é muito claro. Eu acho que tem duas coisas que são o que mais sobrecarrega o coração. A primeira é o pecado e a segunda são as ansiedades, as preocupações da vida. Por isso que ele fala libertinagem, bebedeira e ansiedades da vida. Em Hebreus, no capítulo 12, o autor fala: portanto, também nós, uma vez que estamos rodeados por tão grande nuvem de testemunhas, livremo-nos de tudo que nos atrapalha e do pecado que nos envolve, e corramos com perseverança a corrida que nos é proposta. Então, aqui mais uma vez, é algo que nos atrapalha, as ansiedades e o pecado. Então, eu chego à conclusão que essas são as coisas que sobrecarregam o coração. Deus é maravilhoso, Ele se importa com a gente. Por mais que seja difícil acreditar que um Deus tão grandioso se importe, mas sim, Ele se importa com a gente. E essas coisas que desagradam a Ele, que são as ansiedades, porque Ele quer que a gente confie nele, e o pecado, porque Ele é santo, essas coisas sobrecarregam o coração. E Deus não quer que a gente sobrecarregue o nosso coração. E no final das contas, a passagem de Lucas, Jesus está falando pro povo, né? Que a gente tem que tomar cuidado. Porque essas ansiedades, essas preocupações, essa libertinagem que é o pecado, pode distrair a gente do propósito. Por isso que a gente tem que olhar para Cristo e correr com perseverança a corrida que nos foi proposta. Então, a gente tem que tomar cuidado para não perder o foco e esquecer que o nosso reino, a nossa morada não é aqui, a nossa morada é na eternidade. E, sabendo de tudo isso, faz muito mais sentido quando Jesus fala para as pessoas naquela passagem tão conhecida, que é: vinde a mim todos que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aprendei de mim que sou manso e humilde de coração. Melhor eu ler, né? Tá em Mateus 11, no versículo 28. Venham a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu lhes darei descanso. Tomem sobre vocês o meu jugo e aprendam de mim,
pois sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para suas almas, pois o meu jugo é suave e o meu fardo é leve. A gente vê como Deus é tão lindo, né? Porque Ele quer que a gente carregue o jugo suave dele, o fardo leve de Jesus. Ele quer que a gente viva essa leveza no Evangelho, essa leveza de pertencer a Cristo, por mais que não exclua a parte das renúncias, não exclua a cruz que a gente tem que carregar, mas tudo isso é feito com amor e gratidão a Deus. Só que só tem uma maneira de a gente tomar esse fardo leve, esse jugo suave. Só tem uma maneira, que é a gente se livrando das ansiedades e do pecado e lançando sobre Cristo. Porque, afinal, foi por isso que Ele se entregou por nós. Ele se entregou para que os nossos pecados, as nossas preocupações, as nossas enfermidades, tudo que a gente poderia se preocupar, para que a gente não precisasse mais ficar preso nisso. E para que a gente não pudesse carregar, não precisasse mais carregar esse peso conosco. E agora a gente pode, a partir do momento que a gente lança sobre Jesus as nossas ansiedades, preocupações e o nosso pecado, aquilo que nos afasta dele, a partir de então a gente pode pegar o fardo leve e o jugo suave dele. E para finalizar a nossa reflexão, eu queria ler Salmo 51, versículo 17. Os sacrifícios que agradam a Deus são um espírito quebrantado, um coração quebrantado e contrito, ó Deus, não desprezarás. O nosso Deus ainda é um Deus que se preocupa com o pecador. Ele ainda é um Deus que veio para os doentes, que veio para os necessitados. Se você se acha uma pessoa pecadora, se você acha que não merece o amor de Deus, que não tem como você confiar e não tem como você descansar em Deus por causa do seu pecado, por causa das suas falhas, se você se sente fraco, se você acha que não tem como você servir a Deus na situação que você está, Deus continua sendo um Deus de necessitados, um Deus para os doentes, um Deus para os órfãos, um Deus para aqueles que se encontram fracos, aqueles que se acham fracos. Na verdade, é esses que Deus prefere, porque aqueles que se acham bons, aqueles que se acham sábios, Deus não tem espaço para agir. Na verdade, esses Deus vai humilhar. Deus vai humilhar aqueles que se exaltam, mas vai exaltar aqueles que se humilham perante Ele. E por isso, não tenha medo de ter um coração contrito diante do Senhor. Não tenha medo de ter um coração quebrantado. Não tenha medo de orar ao Senhor. Não tenha medo de abaixar sua cabeça e orar ao Senhor, porque Ele não vai desprezar. Bom, essa é a reflexão que eu trouxe essa semana. Eu espero que tenha abençoado o coração de vocês. E se vocês tiverem alguma sugestão, se vocês foram tocados com essa palavra, comentem aí pra mim, que eu vou ler e vou responder vocês. Obrigada, gente. Um beijo, Deus abençoe.